E Rafa, você falou que quando você teve o impacto na Universidade do Porto, de metodologia de treinamento, você disse, cara, isso não é para mim. Mas uma coisa que o consultor tático precisa identificar são os níveis cognitivos. Claro que hoje você está num nível bem alto, você está tratando com atletas do patamar de elite, mas no início da carreira não. Como é que era a tua pedagogia? Porque acho que é algo que é inerente da carreira do treinador ou do consultor tático, tem uma pedagogia. Como é que era esse teu trato, né? Esse trato fino com o atleta? Bom, eu costumo dizer que a didática que a gente leva às sessões, ela tem um quê que eu acho que é muito... Quando a gente vai estudar didática de fato, a gente aprende muita técnica e essas técnicas podem de alguma maneira suprimir quem você é enquanto ser humano, a tua personalidade. Isso não significa dizer que a técnica está ruim ou que ela está errada, mas não suprima, permita ser quem você é quando você trata com o atleta. Então, de maneira intuitiva, eu já fazia muita coisa que depois eu descobri que era uma abordagem construtivista, que era uma descoberta guiada. Mas eu te confesso que eu comecei a trabalhar com os atletas e depois eu fui estudar como conduzir uma sessão. Depois eu fui estudar como pedagogicamente eu deveria tratar um atleta de 15 anos diferente do atleta de 25 profissional já. Mas dos pilares que a gente tem na Performa hoje, que eu trouxe desse período, né, de antes da Performa existir, inclusive. Performa, para quem não sabe, é a nossa empresa de análise de desempenho individual, de consultoria tática. A abordagem, você tem que construir a sessão com o atleta, então ela tem que de fato ser construtivista na concepção do termo, de que o atleta ele me conduz na medida que eu conduzo ele, é uma troca. Sim. E eu nunca dou a resposta para o atleta de mão beijada. É uma descoberta guiada, de fato. Né? A gente precisa conduzir o atleta para que ele próprio entenda aonde ele vai. Para que ele próprio chegue nas conclusões daquilo que a gente acredita que é o melhor para ele, daquilo que a gente acredita que é o ponto mais forte dele. E precisa ser desse jeito para que ele tenha espaço, inclusive, para discordar. É importante, né? Porque se eu mostro para o Bruno Guimarães, Bruno, eu acho que nesse momento do jogo você deve fazer assim. Ele vai dizer, balançar a cabeça, internamente ele vai dizer. Pode falar palavrão aqui, não? Puta que pariu, quem tava vivendo o jogo era eu, porra, não era tu. Vai tomar no teu cu e vai balançar a cabeça e vai ser isso aí. Então, quando a gente tem essa abordagem com o atleta, onde a gente, ao invés de impor, a gente faz uma pergunta aberta, por exemplo, o que é que você acha dessa situação? E ele dá primeiro, antes de eu dizer o que eu acho, ele dá o panorama dele. E inclusive, o panorama dele me dá elementos para, inclusive, eu possa reformular a minha abordagem com ele. A gente construiu junto. Então, eu levei ele a descobrir. E muitas vezes eu consigo conduzir o atleta nesse sentido. Né? O Edu, o Lucas, né? Quem apresenta lá na Performa. A gente consegue, a partir desse caminho, fazer com que o atleta chegue na conclusão que a gente gostaria que ele chegasse, sem eu ter precisado falar sobre a conclusão antes. Então... essa situação aqui é uma situação que ele deveria... Essa do Bruno é bem legal. O Bruno tem um aspecto do jogo dele que muitas vezes, quando a bola vinha do corredor lateral, ou seja, o passe vinha do Trippier, por exemplo, ele dominava com o corpo fechado. Né? O corpo fechado é uma gíria do futebol, ou seja, ele dominava com o ombro para a baliza e não de frente para a baliza. Ele não ajustava o corpo, o perfilamento para conseguir ter o campo de frente. Ter um ângulo, né? Ter o ângulo para jogar, muitas vezes. A gente mostrou uma sequência de domínios dele que aconteceram entre 3 e 4 rodadas da Premier League. E eu perguntei para o Bruno assim, Bruno, a gente identificou algo que a gente acha que pode ser melhorado nesses lances. O que é que você acha que pode ser melhorado? Primeira coisa que ele falou, eu estou muito fechado. Ou seja, eu nem precisei falar daquilo que eu achava que era. Na forma como a gente conduziu, o próprio atleta chegou na conclusão daquilo que era o aspecto que ele tem a melhorar. E aí está o grande diferencial do atleta de alto nível. Eu já disse para ele várias vezes, para o Bruno várias vezes. O grande diferencial do Bruno, enquanto atleta, não é a parte técnica, não é a parte cognitiva, apesar dele ser tecnicamente um monstro, apesar dele ser muito inteligente, é a velocidade na qual ele adiciona novas coisas no jogo dele. É assustador. É assustador. Se você pegar o Bruno do Atlético Paranaense e pegar o Bruno do Newcastle, você vai ver um jogador completamente diferente, mas tão bom quanto. E isso não tem a ver com performance, é dele. Então, você pega o Bruno, um 8 que era quase um 10 no Atlético Paranaense. Cara que pisava na área o tempo todo, com capacidade de definição, com entrada no último terço. E pega o Bruno do Newcastle hoje,
o base do tripé, o primeiro volante, o jogador que joga na frente dos dois zagueiros, é um jogador completamente diferente do ponto de vista de característica. Mas é tão bom quanto. É até melhor, né? Inclusive está no nível competitivo mais alto. Então, essa velocidade na qual ele se adapta, ele adiciona novas coisas ao jogo dele, é assustadora. E eu acho que a gente tem uma boa parcela em fazê-lo descobrir novas ferramentas para adicionar no jogo dele mais rápido ainda do que aquilo que ele já descobriria. E aí, um detalhe interessante, né, que muito se questionava, principalmente no início, era a questão da relação com a comissão técnica do clube, né, a relação com o clube, para que a partir do momento que você disseminasse alguns conhecimentos, você fizesse algumas correções, isso não afetasse o modelo de jogo, não afetasse a forma com que ele jogava em campo e atrapalhasse. Como é que isso funciona no dia a dia, né? Como é que vocês têm a preocupação, por exemplo, antes de dissecar, né, o modelo de jogo do clube, do treinador, as informações? Como é que funciona isso, Rafa? Pô, boa pergunta. A gente costuma dizer que o modelo de jogo do treinador é rei. A gente não se mete nesse sentido. Ou seja, em hipótese nenhuma, a gente vai orientar o nosso atleta a fazer algo que seja ruim para o modelo de jogo do treinador. Nunca. Eu posso até discordar do treinador, mas eu jamais, em hipótese alguma, vou prejudicar o meu atleta para com aquele treinador. Isso é regra na performance. Então a gente nunca fala mal do treinador. Por mais que a gente tenha intimidade com o atleta, a gente nunca fala mal do treinador. Por mais que a gente tenha intimidade com o atleta, a gente nunca diz que o atleta poderia ter feito diferente daquilo que vai ao encontro, aquilo que bate de frente com o que é o modelo de jogo do treinador. Isso em hipótese nenhuma. Então a gente faz um estudo do modelo de jogo do treinador, o que é que ele pensa para cada submomento do jogo. Como é que é a primeira fase de construção dele? Como é que é a segunda fase de construção dele? Como é que ele entra no último terço? Como é que ele gostaria que o jogador dessa posição fizesse na transição defensiva? Tem que pressionar pós-perda? Tem que baixar e recompor o bloco? O que é que ele pensa sobre isso daqui? E a partir disso é que a gente orienta o atleta para fazer daquilo que está dentro do modelo de jogo do treinador melhor. E muitas vezes acontece, a gente tem uma orientação com o atleta diz, não, o treinador não quer que seja assim. A gente diz, então, a gente guarda o material, põe no bolso, diz, o que vale é o que o treinador gostaria que fosse. Exato. Então, a gente nunca tentou se sobrepor. A gente tem muito claro na nossa estrutura que hierarquicamente a gente está abaixo do treinador, a gente não quer esse conflito, não quer esse choque. Então, isso é bem estabelecido. E o atleta, isso fica claro para o atleta no primeiro contato conosco. A gente diz para ele que a gente não vai prejudicá-lo nesse sentido, até para que ele fique tranquilo. Então, eu acho que a gente tem uma aceitação boa pelas comissões, apesar da gente nunca ter tido nenhum tipo de relacionamento. A gente já atendeu hoje mais de 100 atletas. Porra, muita hoje, gente. A gente tem recorrente hoje na performance, ou seja, atletas que estão ativos, pagando mensalidade, mais de 50. Então, a gente nunca teve nenhum contato com comissão de nenhum atleta nosso. Eles nunca quiseram, não sei porquê, mas a gente também nunca teve uma situação de proibição. Quer dizer, não queremos que o nosso atleta trabalhe com você. Então, eu não sei se eles não sabem que trabalham conosco, mas pelo menos os que sabem, aquele que a gente sabe que sabem, ou seja, os atletas que a gente atende, que a comissão sabe que o atleta é atendido por nós, pela gente, né, por nós, a gente nunca teve nenhum tipo de problema.